ontem, e eu abri a caixa de perguntas e, assim, mas foi uma inundação de perguntas a respeito do fim do mundo. Pastor, agora é o fim do mundo. Porque o Irã, uma potência militar ali na região do Oriente Médio, está atacando Israel e eles estão se degladiando. Você sabe que toda vez que algo acontece ali na região, a gente chama de crescente fértil. Por exemplo, em 2014, a Rússia anexou a Crimeia. A Crimeia é uma penínsulazinha no mar, chamado de Mar Negro. Quando você olha para Israel assim, ó, pega o mapa de Israel, você sobe assim, numa vertical, lá em cima está a Ucrânia, e ali tem o Mar Negro, e a Rússia foi lá e falou, não, isso é meu. E aí começou uma confusão que foi desaguar na guerra entre duas potências nucleares. A Ucrânia, uma potência em desarmamento, que estava desativando seu arsenal nuclear, e a Rússia. E você fala, é o fim do mundo, pastor. Jesus está voltando. Mas aí eles se batem, e quanto maior é o tempo de guerra, isso leva ao esgotamento das forças, a tropa se cansa, o equipamento de guerra, ele vai acabando. Chega uma hora que eles não aguentam mais se degladiar, até que alguém fala assim, bora parar, bora celebrar uma paz. Tem muitas, a gente que estudou guerra, a gente também tem que estudar paz. O Tratado de Versalhes é um tratado de paz, que encerra a Primeira Guerra, chamada de Mundial. Eu gosto muito de eu fiz uma pesquisa sobre paz de Westfália, sobre alianças de paz que são celebradas no final dos conflitos. Vamos parar e cada um vai ficar com um prejuízo, ou quem vence diz, o prejuízo é todo seu e por aí vai. E quando a gente pensa que tudo está parado, o Hamas invade o sul de Israel através de Gaza. E, gente, eu vou hoje falar sobre isso, mas de uma maneira que eu não vou tomar partido, não. Eu vou olhar para o Hamas, que é uma organização terrorista, isso é fato, mas eu também quero, como pastor, olhar para Israel. E ele se defende, e ele tem o direito de existir e de se defender, mas de uma maneira tão violenta, que ele ficou marcado com status de limpeza étnica. Aí a gente pensa, foi longe demais. Então hoje eu quero responder uma pergunta. Chegamos no fim? Sinais do fim. É sobre isso que eu quero falar. Agora você não vai esperar de mim uma palavra profética a respeito de quando vai ser o fim. Porque a Bíblia diz que quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos e nem o Filho, somente o Pai. Outra coisa que você não vai esperar de mim é uma previsão geopolítica. Isso a gente deixa para quem entende do assunto. Eu quero falar hoje sobre o que a Bíblia fala sobre o fim. Está aí a guerra entre Israel e Irã. E diz assim Apocalipse 16, do verso 12 ao verso 18. E o sexto anjo, estou chegando no finalzinho, né? Porque já foram abertos os 7 selos, foram tocadas as 7 trombetas, e agora tem 7 taças. E aqui é a 6ª taça. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Então ele pega uma taça, imagina uma taça, um cálice, ele derrama, ele joga, ele faz cair uma taça. Derrama a sua taça sobre o grande rio Eufrates, diga rio Eufrates, isso é muito importante. E a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Eu vou mostrar para você, aqui, agora, falhou. Bom, à direita ali em vermelho, o Irã, que a gente conhece no livro de história como Pérsia. Lembra da Pérsia?
Lembra do rei Dário, do rei Ciro o Grande? Esses todos personagens bíblicos do tempo em que a Média foi tomada pela Pérsia e ali governou todo aquele mundo conhecido, inclusive submeteu Israel ao seu domínio. E lá que no lado esquerdo, Israel também circulado em vermelho, está vendo? O Irã em guerra, o Irã escalando violência também em resposta a Israel. E no meio deles, quem está ali? O Eufrates. Diga, Rio Eufrates. Então o Eufrates, ele nasce lá no norte da Turquia, numa região chamada Capadócia, e ele vem descendo, e ele vai desaguar num outro mar aqui, chamado de mar, a gente traz ele um pouquinho, eu vou trazer o mapa para vocês entenderem. Pronto. E os espíritos, aqui são espíritos imundos, tá? Espíritos que convencem nações, demônios. Aqui, nesse mesmo capítulo 16, o evangelista, o João, o apóstolo João, vê sair da boca do falso profeta 3 espíritos semelhantes a rãs. E eles enganam, são espíritos que enganam lideranças mundiais, eles enganam governos. E os espíritos reuniram todos os governantes e seus exércitos no lugar, que em hebraico se chama Armagedon, ou Vale do Megido, é a mesma coisa. O 7º anjo, agora não é mais o 6º, é o 7º, derramou sua taça no ar. Aqui, a taça não é mais derramada assim, ele pegou assim, jogou como quem joga no ventilador. Ele pega e despeja de uma maneira diferente. E do trono do templo veio um forte grito: está terminado. Diga, acabou. Terminou aqui, fim. Aqui chegou o fim. Aqui então está descrito como vão acabar as coisas. Então houve relâmpagos, estrondos e trovões e um forte terremoto, o mais violento desde a criação da humanidade. A medida que estabelece assim o tamanho, né, a força do terremoto é a escala Richter. Aqui o terremoto, ele vai extrapolar todas as medidas dessa escala de medição de terremotos. É o fim, aqui é o fim. Quando a gente fala sobre Apocalipse, muita gente tem até medo dessa palavra e usa de maneira muito enganosa. É o início das dores do fim. Uma nação guerreará contra outra, um reino contra o outro. Haverá fome, terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores do parto. As pessoas me perguntam: pastor, chegamos ao fim? Isso é o começo de dores de parto. Você, mulher, que já teve dores de parto, eu acompanhei a minha esposa nas dores de parto. Eu acompanhei Francisca nas dores de parto de Mavi. Lembra, Francisca? Fomos juntos e lá, interessante que você pode acompanhar dentro do quarto. Você entra, a família entra e ela está lá nas dores de parto e você está lá junto, né? As dores, elas vêm assim como ondas, né? Então, elas começam, o bebê começa a querer se mexer, então ele faz uma força, e daqui a 5 minutos vem outra, e daqui a 5 minutos vem mais outra, o espaço vai reduzindo, até que chega uma hora que o neném nasce. No dia que o Ita nasceu, se a enfermeira não chega lá, se a médica não chega, eu ia ter que segurar ele, eu mesmo ia pegar ele. Então, são dores, mas depois que passou o parto, a mãe não sente mais nada, acabou. É a dor de parto. Então é só o princípio, não fala de fim. O Apocalipse, que é o livro que trata daquilo, entre outras questões do futuro, é uma parte daquilo que a gente conhece de escatologia. É um nome feio, mas que trata daquilo que vem a posteriori, aquilo que vem no futuro. A gente vai pegando, a Bíblia Sagrada, ela coloca nos livros proféticos, históricos, pedacinhos de profecias que vão sendo jogadas e ficam embaralhadas. Só o que está acontecendo hoje? A igreja ficou ouvindo um monte de abobrinha
na internet, fica todo mundo com medo. Por quê? Porque o Irã está revidando um ataque de Israel, mas Israel está revidando um ataque que vem do Irã. Então o Irã está preparando uma bomba, antes que ele jogue a bomba em mim, espera aí que eu vou acabar com essa bomba. Então é uma confusão que existe lá, e a gente que está do lado de cá, a gente que é crente, fica olhando assim, pastor, é o fim do mundo. E aí eu separo o livro do Apocalipse em 9 partes, para ajudar você a compreender. O capítulo 1, 2 e 3 fala sobre Jesus e a igreja. Ele fala assim, escreve cartas. Ele se apresenta no capítulo 1, e no capítulo 2 e 3 ele fala o seguinte, para a igreja de Pérgamo, escreve isso. Para a igreja de Laodiceia, escreve mais isso. Para a igreja de Tiatira, mais isso. Nós tivemos lá, ano passado, uma viagem maravilhosa. O capítulo 4 e 5, a palavra igreja não aparece mais. Acabou. A última vez que a palavra igreja aparece na Bíblia é no capítulo 3 do livro do Apocalipse. Capítulo 4, 5, 6, até o final não tem mais igreja. Então é daí que os teólogos, eles acreditam que a igreja foi arrebatada. Já vamos falar sobre isso. A partir daí, o João, que está olhando para cima, ele começa a olhar para baixo. O anjo diz, sobe aqui, e você vai ver, ele vê uma porta no céu, vai para lá, e passa a enxergar coisas de cima para baixo. No capítulo 5, está todo mundo chorando, e alguém diz, não chore, eis que o leão da tribo de Judá venceu, para quebrar o selo e abrir o livro. O capítulo 6 e 7, fala sobre juízos selados, são selos. O selo é a garantia de autenticidade. Será que essa carta veio mesmo do rei? Não, olha o selo aqui, tem o selo dele. Então você pegava um anel, com a tua identidade, era o teu anel, jogava um pouco de cera quente, e você ia lá e selava, jogava cera quente para dizer, identificar, foi você que mandou. E aí, são 7 selos, sabe quem abre o selo? Jesus. No primeiro selo ele vê o primeiro cavaleiro do Apocalipse. Gente, como eu tinha medo disso. Eu tinha medo dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Eu vi um filme, eu era garoto. Eu não sei por que aquele filme tinha aquilo. Eu só lembro do final e do início do filme, que apareciam os 4 cavaleiros do Apocalipse. Era um filme meio de guerra e meio de cowboy. Mas pensa num filme ruim, gente. Um filme ruim, mas aquele final e aquele início, e só passava à noite, era um filme que tinha uma proibição para a idade. Lembra quando tinha censura? Não, esse filme aqui é para maiores de 14 anos, minha mãe vai dormir. Geralmente, passava a partir das 9 da noite, imagina, se eu não estava na cama às 8. E ali eu ficava com medo. Jesus, ele quando abre o selo, vem o primeiro cavalo. O cavalo branco, ele cavalga para vencer. E ele recebe uma coroa e um arco, lembra disso? Isso está lá em Apocalipse capítulo 6, é o primeiro cavaleiro. O que é uma coroa, gente? Quem usa coroa? É quem tem governo. E ele também tinha um arco. Por que um arco na mão? Por causa da abrangência das suas ações. Quando eu tenho uma pedra na mão, o meu tiro de pedra contra o meu adversário chega ali. Quando eu tenho uma espada na mão, o meu golpe chega aqui. Gente, mas quando eu tenho um arco na mão, que eu vou entesar o arco, eu vou mandar ele lá longe. Existe uma ação vitoriosa que vai muito longe. E por que os 4 primeiros selos têm 4 cavalos do Apocalipse? Porque a maneira mais veloz de você chegar naquele tempo era com cavalo. Significa que o juízo de Deus, ele é veloz, ele é poderoso, ele é rápido. É por isso que ele apresenta os 4 primeiros juízos como cavalos montados em cavaleiros. O segundo problema que a gente enfrenta é um cavalo preto, e o nome dele é fome. A fome vai ser tão intensa, as pessoas vão ficar tão empobrecidas,
porque a inflação ali fala de economia. Você vai comprar um pãozinho de sal, sabe o pãozinho de sal que você compra na padaria? Pelo preço de um salário mínimo de um mês. Uma medida de trigo por um talento de prata. Significa que as coisas vão ficar caríssimas e a gente vai ficar muito. A fome, não é que a fome vai atingir Israel, não é que a fome vai atingir os países pobres, a fome vai empobrecer todo mundo. O terceiro cavaleiro do Apocalipse é o cavalo vermelho. E o cavalo vermelho, ele traz consigo fome, sai consigo doença, praga, e o cavalo branco, o cavalo amarelo, que é o último, sabe o que ele traz? A morte. A morte vem no cavalo e atrás dela vem o inferno. Pronto, esse é o quadro apocalíptico do início das dores, do princípio das dores. Isso são os 7 selos. Capítulo 8 e 11 é uma repetição do que ele falou. É como se Deus tivesse falado, se emenda, se conserta, se arrependa. Mas aqui são trombetas, como se fossem cornetas, como se fossem gritos. Primeiro Deus começou, agora ele está gritando. E aí, na quinta parte, capítulo 12 a 14, acontece um monte de sinais miraculosos, no céu, na lua, nas estrelas, no mar, mas eles não são numerados. Os primeiros eram, olha, abriu um primeiro selo, um segundo selo, um terceiro selo, um sétimo selo, olha, houve uma primeira trombeta, uma segunda trombeta, aqui não tem numeração. De 15 a 16, e é aonde a gente está, é aonde nós vamos ficar. Aqui são as chamadas 7 taças do juízo de Deus contra o pecado. Aqui não tem mais jeito. Até o capítulo 15, dava para se arrepender. Mas no capítulo 15 em diante, o povo de Deus foi longe demais. Aquela paciência de Deus aqui acabou. Então, é derramado uma taça, aí vem a queda da grande Babilônia, um sistema mundial, que ele embriaga através da riqueza. As pessoas fazem qualquer coisa por dinheiro, eles compram o prazer. A Babilônia tem na testa uma marca, é assim que ele entrega para a gente, metaforicamente, para a gente entender, a grande meretriz. O que é uma meretriz? É uma mulher ou um homem que vende prazeres por dinheiro, é grana. Ela é destruída, vem a vitória final do Cordeiro, e uma nova criação, e a volta de Cristo. Então, para a gente ficar tranquilo, pastor, chegamos no fim, Irã, porque vai acontecer outra guerra. Haverá rumores de guerra, você vai ouvir de guerras e de ameaças de guerra, e não vai ser a última, como não foi a primeira, a guerra do Yom Kippur, a guerra dos 6 dias, a primeira intifada, a guerra do Irã com o Iraque, essas guerras do Afeganistão, a primeira operação tempestade no deserto para a libertação do Kuwait, a segunda tempestade no deserto para prender e tirar do poder Saddam Hussein, não foi a primeira, não foi a última. Eu vou contar para você qual vai ser a última, mas primeiro, os 10 sinais da volta de Jesus. Em primeiro lugar, a restauração de Israel. Maio de 1948, o Brasil, inclusive, estava lá, na sessão, o Brasil abriu a sessão, o nome daquele grande diplomata brasileiro, é um nome muito bonito, o nome dele é Oswaldo. Oswaldo, gente, é que essa geração, é uma geração que só tem Enzo, por causa do Enzo Ferrari, não é verdade? É um vencedor, não é, gente? Você imagina, o profeta escrevendo hoje o livro do Apocalipse, ele não vai falar, vieram 4 cavaleiros, né? Ele fala, não, vieram 4 homens numa Ferrari vermelha, uma Ferrari preta, a McLaren branca, não é isso? Era o carro veloz da época. Israel foi restaurado como uma nação politicamente organizada na ONU.
O segundo sinal da volta de Jesus são guerras e rumores, ameaças de conflitos. Hoje, nós não estamos em guerra, mas existe ameaça de guerra. Aqui na América do Sul, um grande conflito que nós tivemos envolveu o Chile, o Peru e o Equador. Nós estudamos muito aquela guerra, porque ela também foi uma guerra do lado do Oceano Pacífico. Eu estudei. Guerra das Malvinas. O argentino falou, vou lá. O governo ditatorial, os ditadores argentinos eram ruins. Pensa os generais ruins, gente. Eles foram lá, o governo desabando, o fim do apoio financeiro. Jimmy Carter, um presidente americano crente, tirou o dinheiro aqui da América Latina, e aí os chamados governos militares ditatoriais foram desabando. E aí o general argentino falou, vou perder nada, eu vou tomar as Malvinas de volta, que eram ilhas, hoje Falklands, e falou o seguinte, eles vão ver como é que eu sou bom e vão continuar aqui. Só que ele quebrou a cara. Por quê? Porque quem estava no governo era uma mulher chamada Dama de Ferro, Margaret Thatcher. Ela falou, o quê? Vai tomar minha ilha? Só por cima do meu cadáver. E ela mandou a marinha inglesa lá e a Argentina perdeu a guerra. Foi assim que a gente vivenciou guerras também aqui, rumores de guerra, terremotos e desastres naturais, falsos profetas e falsos ensinamentos. Gente, eu estou cansado disso aqui. Eu venho aqui e mostro para você a verdade, eu venho aqui e mostro para você a Bíblia, vamos ler o que está escrito, e aí eu sempre digo assim, hoje é dia de overdose da Bíblia, aí eu vou lá, e te dou, deixa eu pegar aqui a tua veia. Outro dia eu fui fazer um exame chamado cintilografia, eles colocam alguma coisa para dar uma reação, para depois ver o que está acontecendo dentro da gente. Como é que chama? É uma tinta, contraste. E eu estou lá correndo, fazendo a cintilografia, ele, não, o batimento tem que chegar a 140. Eu falei, mas eu estou tomando remédio para o batimento ficar baixo. Não, mas tu tem que correr. Pensa um negócio ruim, gente. Não sei porque eu estou falando isso. Falsos profetas. Eu estou injetando na sua veia a Bíblia. Aí tem que fazer, pastor, mas eu ouvi um pastor falar, eu vi um profeta dizer, olha, a gente, crente, tem a Bíblia como a única regra de fé. A Bíblia dá para a gente destino e tem resposta para tudo. O falso profeta diz assim, Deus me manda te dizer. E Deus manda dizer mesmo, tá bom, gente? Eu acredito nos dons, todos eles. Você pode ser tradicional, mas você tem um pastor pentecostal. Eu creio, mas o que eu estou vendo é um monte de gente, são abusos. Quando as pessoas saem distribuindo palavras que Deus nunca falou. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Muitos falsos cristos vão enganar muitos. Esse é um sinal da vinda de Jesus. O aumento da maldade, o esfriamento do amor. A propagação do evangelho também vai aumentar. O avanço, sinais no céu, no sol, na lua e nas estrelas. Apostasia e perseguição espiritual. A Europa hoje, especialmente a parte norte da Europa, esqueceu de Jesus, esqueceu. Eu fui pregar na Alemanha, numa igreja luterana, que tinha virado boate, eu fui pregar. Cheguei lá, fui pregar na igreja, quando entrei, aí vi uma decoração que não, sabe quando não combina com a igreja? Era uma boate, não era mais igreja. Igreja está virando cinema, igreja está virando museu. A fé acabou, ela foi diluída na riqueza. As pessoas ficam ricas, elas se esquecem de Deus, porque Deus foi embora. Agora o meu dinheiro é meu Deus, é mamon. Você não pode servir a Deus e a riqueza. Você vai amar um, vai odiar outro. A apostasia vai vir em seguida de perseguição contra cristão. Você não pode mais ler a Bíblia, não pode orar na sua escola, é proibido orar na frente da clínica de aborto. Vocês já viram isso?
Vocês estão vendo isso? Isso está acontecendo direto. A grande tribulação é mais um sinal, e é a grande tribulação que abre o caminho para a chegada do anticristo, e também a reconstrução do templo em Jerusalém. É por isso que Jesus vai dizer, em Mateus capítulo 24, preste atenção, quando a abominação da desolação, que trata o profeta Daniel, estiver no lugar santo, quem lê entenda, quem estiver no telhado, não busque, não volte para casa para pegar sua capa, quem estiver no campo, não volte para casa para buscar seu casaco, ai das grávidas, ore para que a sua fuga não seja no sábado, nem no inverno. Então, haverá um tempo em que o templo de Israel vai ser reconstruído, e uma espécie de sacrifício profano vai ser entregue dentro daquele templo ali. Nesse momento, há uma ruptura da aliança entre o anticristo e Israel. Pronto, eu dei para você 10 sinais, e assim começa a restauração de Israel. Agora eu volto, porque o capítulo 36 e 37, que fala da Pérsia, que fala do Irã. O Irã é um grande planalto. Esse nome vem de árias. Eles são arianos, mas não tem nada a ver com superioridade racial, não, tá bom? Irã vem de nobre, é uma outra raiz, de uma outra língua, que significa lugar nobre. Mas eles sempre caminham ali, às vezes em amizade, às vezes em conflito com os judeus, sempre. Eu lhes mostrarei a santidade de meu grande nome, o nome que vocês desonraram entre as nações. Está falando que o povo de Israel leva o nome de Deus e faz um monte de besteira, e aí Deus fala, vocês estão emporcalhando meu nome. É mais ou menos o crente que é crente aqui, e está pecando lá fora, todo mundo está vendo, e Deus está vendo, para ser crente que nem esse crente aí, eu prefiro não ser crente. É isso que ele está falando. E quando eu mostrar minha santidade por meio de vocês, diante das nações, diz o Senhor, elas saberão que eu sou o Senhor, pois eu os reunirei de dentro das nações, e os trarei de volta para a sua terra. Ezequiel 36, de 23 a 24. Quem expulsou Israel de dentro da terra de Israel, gente, foi o diabo, não, foi Deus. Deus é que expulsou. Ele falou, essa terra aqui, eu dei para vocês santificarem meu nome, mas vocês emporcalharam o meu nome, sujaram o meu nome. Jesus, ele entra num lugar chamado Monte Scopus, ele fala assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha junto os pintinhos debaixo da asa, você não quis. A tua casa vai ficar deserta, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Aquele povo que foi pulverizado ali, quando o general Tito chega, anos 70 da era cristã, ou da era comum, chame como quiser, naquele dia, os judeus são expulsos da região da Palestina, são expulsos. Aquela terra que era a terra de Canaã, recebe esse nome Palestina, por causa de um povo pequeno que morava lá, chamado filisteus, e Palestina vem de Filistia, é isso. Aí o judeu vai para a Rússia, vai para a Polônia, vai para a Ucrânia, vai para a Alemanha, antigo Império Austro-Húngaro dos Habsburgo, ele estava lá, foram para Milão, eles foram embora. Aqui Deus está falando o seguinte, vocês fizeram bobagem, mas agora na fraqueza eu vou consertar, porque antes vocês eram fortes, não era? Agora vocês estão fracos, eu vou trazer vocês de volta. E aí eu entro exatamente onde eu queria entrar. Capítulo 38, capítulo 37 tem aquela visão do vale de ossos secos, né? Os pastores pentecostais adoram pregar no capítulo 37, eu vi um vale de ossos secos, então eu profetizei, e aí os ossos se juntaram, e se levantou um exército. Você lembra disso? Quem é pentecostal? Quem era da Bleia aqui? Bleia? Muita gente da Bleia? Você sabe o que eu estou falando. Mas no capítulo 38, surge um inimigo. Portanto, filho do homem,
Profetiza contra Gog, diga Gog. Aí. Transmita-lhe esta mensagem do Senhor soberano. Quando o meu povo estiver vivendo confiante na terra dele, então você despertará, virá de sua terra, no extremo norte. De onde que ele vem, gente? Do norte. Com sua grande cavalaria e seu exército poderoso, atacará o meu povo Israel e cobrirá a terra como uma nuvem. Naquele dia, é Deus que está trazendo o problema, hein? Trarei você, Gog, contra a minha terra à vista de todos, e mostrarei minha santidade por meio de tudo que lhe acontecer. Então todas as nações me conhecerão. Ele está falando de uma guerra. Aqui é um conflito de união de povos, que pode ter motivação espiritual, geopolítica ou ideológica. Ou pode não ter. Pode ser interessante, né? A Bíblia, quando fala da escatologia, tem muita coisa que é simbólica, nós chamamos de metáforas. E tem muita coisa que é real. Aqui a gente espera para ver, mas que está escrito, está escrito. Transmita-lhe essa mensagem. Ele continua ainda no capítulo 38, do Senhor soberano. Gog, príncipe de Meseque e Tubal, diga Meseque e Tubal. Você já vai entender isso, calma. Pastor, que nome diferente, eu nunca nem li isso. Quem nunca leu isso? Levanta a mão, só para eu ver. Então vocês todos sabem. Então preciso explicar? Eu vou perguntar de novo. Quem sabe quem é Gog, Magog, Meseque e Tubal? Quem sabe? Levanta a mão. Você estava no culto da manhã? Claro que você sabe. Também sabe. Gog, príncipe de Meseque e Tubal. Sou seu inimigo. Deus está falando assim, ó. O negócio vai ficar ruim do teu lado. Eu farei voltar e colocarei argolas em seu queixo para levá-lo junto com todo o seu exército. Aqui é guerra acontecendo. Junto do seu exército, seus cavalos, condutores de carro de guerra, vestidos com a sua armadura completa. Está pensando que eles eram os farrapos da guerra da farroupilha? Não era não, gente. Eles eram um bicho brabo aqui, soldados de elite aqui. Eram soldados aqui da guarda pretoriana, se a gente tivesse. Sabe a tropa de elite? Sabe? Morro do Dendê, ruim de invadir. Já viu isso aí? Eram esses caras, era um monte de Capitão Nascimento, que estava entrando lá, ó. E uma grande multidão armada com escudos e espadas. A Pérsia, diga Pérsia, a Etiópia e a Líbia, com todas as suas armas, o acompanharão. Eles não vão estar sozinhos. Vai ser a maior covardia. Gomer e todos os exércitos também se unirão a você, diga Gomer. O time está aumentando, bem como os exércitos de Bet-Torgama, diga Bet-Torgama. Chama Cidade Alta, é Armênia, do extremo norte e muitos outros. Prepare-se, esteja pronto, mantenha todos os seus exércitos ao seu redor de prontidão, assuma o comando deles daqui a muito tempo. Faz assim, ó, daqui a muito tempo, você virá de repente sobre a terra de Israel, no futuro distante. Isso aqui é uma profecia que foi lançada há mais de 3.000 anos atrás, no futuro distante. Você virá de repente sobre a terra de Israel, que viverá confiante depois de ter se recuperado da guerra. E depois que seu povo tiver regressado de muitas terras para os montes de Israel, você e todos os seus aliados, um exército imenso e assustador, vocês virão sobre Israel como uma tempestade e cobrirão a terra como uma nuvem. Preste atenção. Israel vai estar em paz. Vocês estão entendendo o que vocês estão lendo? Israel vai estar confiante. Ele vai ter deposto as armas, ele vai estar desarmado, ele vai estar despreparado, não vai ter o domo de ferro, o Iron Dome que segura os mísseis, que o Hezbollah manda, que o Hamas manda, que o Fatah manda, que o Irã manda. Eles vão estar despreparados. Vai ser um exército ajuntado, uma coligação, uma confederação, e eles vão estar em paz. Eles não vão estar fortes, eles vão estar achando que está tudo tranquilo, eles vão estar confiantes, não vai ter tensão. Terra de Magog, são os filhos de Jafé,
Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram de filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são, lembra de Gomer? Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. De alguma maneira, Gog vai governar Magog, Gomer, Tubal e Meseque. É isso. Gog é o líder. Pastor, quem é Gog e Magog? Diga, Gog é líder. Magog é região. É uma região de países confederados. Recebi esta mensagem do seu filho do homem: volte o rosto para Gog, na terra de Magog, príncipe que governa as nações, de Meseque e Tubal, e profetize contra ele. Esse homem aqui, ele vai liderar o que a gente chama de uma grande confederação. Então eu abri aqui esse mapa que mostra um pedaço da Europa, da Ásia Central e do norte da África. Ali acima em vermelho são os Rus, ou a Rússia, né? Descendo o vermelhinho tem uma parte amarela que a gente chama de Anatólia, Lídia e Frígia, onde Paulo esteve, onde estão as igrejas. É ali que é a Turquia. Essa região é a região de Meseque. Só que Meseque são todas as nações chamadas de indo-europeias. Diga, indo-europeias. Elas têm línguas que vêm, que descendem. Você vai na República Tcheca, e eles têm umas letras lá que falam: isso aqui não está no meu alfabeto, não. Então, Grécia, a região chamada de Balcãs, Montenegro, Macedônia, a Sérvia, tudo isso é Meseque. São nações contra Israel, mas vai piorar. Aqui essa parte do Cazaquistão, em verde, Uzbequistão, Turcomenistão, Afeganistão, até a fronteira com o Paquistão e com a China, também vão estar confederados. Olha em rosa, quem está ali? O Irã. O Irã está ali, que hoje está em conflito contra Israel. A região de Put, Argélia e Líbia também estão. A região de Cush, os cuxitas, eu preguei aqui sobre Asa, alguns anos atrás, ele vence o exército etíope, que era poderosíssimo. A região da Eritreia, da Somália, todos, gente, vai ser uma grande covardia. Convocarei a espada contra você em todas as colinas de Israel, diz o Senhor soberano, e seus homens voltarão as espadas uns contra os outros. Está vendo esses inimigos aqui? Está vendo? Deus vai fazer uma defesa de Israel. Aqui Israel está despreparado. Vocês estão entendendo? Você que diz, pastor, não tem como escapar. Não tem solução para a minha vida. Não tem restauração para a minha vida. Deus, eu preciso do milagre. Aqui, Deus vai mostrar quem Ele é. Ele fala, pode deixar que eu vou resolver. Pode deixar, ele fala assim, ele está dando um recado para as nações de Put, de Cush, de Ros, de Meseque, de Gomer, de Magog, do Irã. Ele está dizendo a Pérsia, a Líbia, no mesmo caminho que vocês vieram, vocês vão voltar. Ele vai dizer, castigarei você e seus exércitos com doença e derramamento de sangue. Enviarei chuvas torrenciais, granizo, fogo e enxofre. Com isso mostrarei minha grandeza e santidade, e me farei conhecido às nações do mundo. Então saberão que eu sou o Senhor. Não é o povo de Israel que vai vencer. Olha aqui, ó. Sou eu que vou vencer para mostrar para vocês que eu defendo Israel. Ele faz de Israel enfraquecido para se mostrar forte, para dizer, ó, ninguém mexe com aquele que eu escolhi. É isso. É isso que está falando. Em Mateus 24, perguntam para Jesus, é o fim? Diga-nos quando tudo isso vai acontecer, que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos, que é o que motivou o que eu estou ministrando hoje. Jesus respondeu, não deixe que ninguém os engane, não deixe, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, e ameaças de guerra, mas não entrem em pânico. Pessoal, Irã pode entrar em guerra com Israel, não tenha medo, é isso que ele está dizendo, não tenha medo. Sim, é necessário que essas coisas ocorram,
mas ainda não é o fim. Diga, ainda não é o fim. Chama-se o fim, ele é precedido pela grande tribulação. Esse ano, eu prometi a vocês, para ministrar uma série, eu vou escolher um mês aqui, para ministrar só sobre isso, mas para tirar o medo de um povo que não devia ter medo. A volta de Jesus, ela é maravilhosa, eu estou esperando, a gente celebra a ceia todo mês para falar assim, que a gente está esperando o Senhor voltar. Aí quando fala que Jesus vai voltar, o povo fica com medo. Em toda a história, nunca houve uma ocasião de tanto terror. Será um tempo de angústia de Israel. Essa é chamada angústia de Jacó. Está lá em Jeremias capítulo 30. No final, porém, ele será resgatado. Pois haverá, aí já é Mateus, é Novo Testamento, mais angústia que em qualquer outra ocasião desde o começo do mundo. E nunca mais haverá angústia tão grande. É isso que precede, sabe o quê? A segunda vinda. Posso ouvir um glória? Gente, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá do céu. Jesus vai descer. Eu estive lá, estava pregando sobre Zacarias capítulo 11, em frente à porta dourada, também conhecido como porta formosa. Eu falei assim, aqui, ó, Jesus vai pisar aqui. É isso que a Bíblia diz. Ele vai descer do céu. Ele fala assim, deixa que eu vou resolver. Ele descerá do céu. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Diga, arrebatados. Fala assim, au revoir. Bye, bye. Tchau, tchau. Adiós. Fui. Você vai ser arrebatado. Está entendendo isso? Está claro agora para a igreja? Para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Jesus, ele volta e ele não entra em briga, não. A gente fica vendo muito filme. Eu lembrei outro dia aqui de um filme e eu não estou um pouco sem paciência para filme. Eu preciso confessar, já gostei muito de filme, assim, de cinema, mas estou meio sem paciência. Eu começo a ver filme e me dá sono. E principalmente, assim, o homem que é homem raiz, olha, minha irmã, o homem raiz, ele não gosta de ver romance, não. Uma vez assim, ele te agrada, mas ele quer ver. Ele quer ver tiro, paulada e bomba. É isso que ele quer ver. Ele quer ver. Isso. O meu marido só vê isso. Dê glória a Deus, minha irmã. Você tem um homem raiz aí do seu lado. Raiz. Eu gosto mais agora de ler. Meu negócio é ler. Mas tem um filme que assim, quem é mais garoto, mais jovem, todo mundo viu. Quem é garota aqui que viu Os Vingadores? Viram Os Vingadores da Marvel? Quem viu aqui? Levanta a mão. Aí só menino. Tem uma menina, a pessoa que eu fosse excluir. Aí tem um pedaço do filme no final, está o time contra outro time, está lá o Thanos com um monte de endemoniado, e está do outro lado o Capitão América com o time dos Vingadores, está lá o Homem de Ferro, está lá o Hulk, está lá, enfim. E aí o Capitão América segura o machado do Thor e diz, Vingadores, avante. Aí o pau quebra. Olha para o pastor. Não é assim que vai acontecer. Não vai ser assim a batalha do Armagedon. Jesus vai descer e vai falar, acabou. Acabou. Não dá para criatura competir com o Criador. Isaías 40 diz que a terra, o planeta que a gente vive, é como um pó que cai de uma balança de precisão. Como é que que tipo de arma nós temos para competir com Deus? Não existe. Aqui acabou. Aqui é o fim. Então a gente fica
muito preocupado com o milênio. Eu ainda tenho 3 minutos eu vou usar. Vai ter um período chamado de milênio. Então, quando a gente estuda, tem gente que fala de pré-tribulacionista, pós, tem gente que acha que vai ser arrebatado no meio, tem gente que é milenista. Milênio, não vai ter milênio não, milênio não é literal. Olha para mim, não importa o jeito que você crê, não importa, importa é você estar pronto para ir agora. Agora, pastor, e se Jesus voltar agora? É agora que a gente vai. Então tem muita gente preocupando e querer destrinchar, pegar assim, interpretar, e é bom que você conheça, porque Deus não quer que você fique ignorante, mas você tem que estar pronto para ir hoje. A tua vida tem que estar certa com Jesus hoje, não fique esperando para amanhã. Quando terminar os 1000 anos, Satanás será solto da prisão, e sairá para enganar as nações. Ele não engana os pequeninos, ele engana lideranças, ele está enganando líderes de países. Gog e Magog, olha lá eles de novo, bandidos esses dois, hein? Que miseráveis. E todas as extremidades da terra aqui, lembra daquela região na Europa, norte, lembra disso? Rússia, Magog, Gomer, Put, Cuxi, não. Aqui o caldo vai engrossar, aqui o negócio vai azedar, porque ele vai enganar todas as nações das extremidades da terra, ele as reunirá por uma última batalha, que vai acabar mesmo. Um exército poderoso, incontável como a areia da praia, subiram pela vasta planície da terra e cercaram o acampamento do povo santo e a cidade amada, Jerusalém. Mas fogo desceu do céu e os consumiu. O diabo, que os havia enganado, foi lançado num lago de fogo que arde em enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Ali serão atormentados dia e noite para todo sempre. Aqui há um ponto final nas guerras. Vou ensinar algo para vocês. A Bíblia não fala de terceira guerra mundial. E pastor, chegou a terceira guerra mundial, ou a quarta guerra mundial, chegou a quinta, a 10ª, a 28ª guerra mundial, presta atenção, a Bíblia não fala que vai ser assim, não diz que a terceira guerra mundial é o fim, está entendendo? Não é isso. Todos os inimigos juntos não são mais poderosos do que o Senhor Deus sozinho. Deus é mais poderoso. Pega todos eles, os inimigos de Israel, todos eles, e mais lá o time do Thanos. Quais os inimigos que você guarda da tua infância, dos desenhos animados? Fala para mim. Quem são os inimigos do Homem-Aranha? Fala para mim, quem são? Hein? Diz para mim. Vocês não sabem, ou eu estou querendo, vocês estão com sono, eles querem ir embora? Os inimigos dos super-heróis juntos, eles não são nada. As nações, os foguetes, os lança-foguetes, as bazucas, as metralhadoras, as bombas nucleares, não são páreo para Deus. É isso, aqui a gente coloca o fim das guerras. E essa palavra, gente, é uma palavra para mim e para você. Isaías 2 é aliviador. Nos últimos dias, Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá conflitos de muitos povos. Sabe o que está dizendo aqui? Que a ONU vai acabar. Porque quando tem um quebra-quebra, eu treinei soldados, quando você quer ir em missão de paz, você se inscreve para ser soldado da ONU, são tropas pacificadoras. Eu mandei soldado para a Bósnia, para Timor-Leste, eu mandei graduados para o Haiti, oficiais para o Haiti, eu mandei oficial para Ruanda. Eu nunca perdi nenhum soldado, sabia? Nunca, graças a Deus. Mas aqueles que eu treinava, pensa assim um comandante que ralou eles.
Você treina, treinamento difícil é que faz a guerra fácil. Esses homens viram horrores. Eu fiz amizade com um homem que foi coronel, agora Ribamar, está na reserva. Ele conta para mim o que ele viu na guerra civil de Ruanda, entre as tribos dos Hutis e os Tutsis. Eu falei assim, é horrível o quadro que a gente vê. Quando Jesus voltar, a gente não vai precisar mandar a tropa de paz da ONU. Jesus vai resolver. Aquela crise que tem na fronteira da Índia com o Paquistão, um território chamado Caxemira, Jesus vai resolver. Jesus vai resolver a disputa em Falklands, nas Malvinas. Jesus vai resolver as disputas entre a China e as suas fronteiras. Tem um problema de divisão de terra no Mato Grosso, em Sergipe, no Paraná. É Jesus. Eles farão suas espadas arados. Sabe a indústria bélica? Vai acabar. Sabe as indústrias que constroem carros de combate, pistola, fuzil? Vai virar indústria agrícola. De suas lanças farão foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tomarão a preparar-se para a guerra. Você que é homem, você ouviu assim: jovem, no ano em que você completar 18 anos, aliste-se numa das juntas de alistamento militar do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Quem lembra disso? Vai acabar. Não vai ter mais tropa, batalhões, companhias, divisões, regimento, acabou. Por quê? Quem vai reinar é o príncipe da paz. Pastor, aí enquanto isso não vem, a gente está esperando o princípio das dores. Haverá velocidade. A Bíblia diz que serão 7 anos difíceis, 7 anos terríveis, 7 anos de angústia. Para quem foi arrebatado antes, para quem esperar para se converter para ir depois, todo olho verá a volta do Senhor. Todo olho. Vai ser visível em qualquer lugar. A gente, com a nossa mente criativa, diz, não vai aparecer na televisão, na internet, vai viralizar. Eu não sei como é que vai ser. Todo olho verá. Conserte tua vida e não fique com medo. A gente está de um lado que já venceu. Eu e você já vencemos. Não precisa ter medo da volta de Jesus. Não tenha medo do fim, mas esteja preparado para tudo, para atravessar a grande tribulação ou para ser arrebatado antes dela. Mas não tenha medo, seja esclarecido. Não deixe ninguém enganar você. Não deixe o mundo te seduzir. Não deixe. Não deixe o mundo te comprar. Não deixe o mundo decidir por você. Cuidado com o falso profeta. Cuidado com isso. Pergunte onde está escrito. Se aprofunde naquilo que é a palavra de Deus. Conheça o teu Deus. Conheça o teu Senhor. Vamos ficar em pé. Agora sim. Vamos encerrar. Não tenha medo. Não tenha medo. Confie no Senhor teu Deus. O mais interessante disso tudo é que toda vez que Deus reage, Ele reage quando a gente não tem mais condição. Quando é que Deus Ele faz milagre? Quando a gente não tem mais saída. Quando a gente joga tudo na mão de Deus, fala, Deus, a partir de agora é o Senhor. Ali tem milagre. Sabe quando você desiste e fala assim, acabou para mim? Eu estou num beco sem saída, não tem mais escapatória para mim. Para mim não tem mais jeito. Tem Gog, Magog, tem as nações da Pérsia, da Líbia. Eu estou cercado, Senhor. Quando a covardia, às vezes a gente é covardemente cercado, sabia? Às vezes a gente cai em armadilhas. Às vezes a gente assina contratos, acordos, faz amizades. Você fala, por que eu fiz isso? Agora
Esse pacto não pode ser quebrado. Você assinou? Todo mundo tem saída. E a chave da saída do labirinto chama-se Jesus. Eu vou orar por você. Você que está sem saída, você que está com medo, você que precisa de um milagre, você que está cercado, eu sei que você é durão. Eu sei que você é. Eu sei que você é uma mulher forte. Eu sei que é. Só que a gente chega uma hora que a gente fala assim, ó, vai dar mais não. Esse é o momento de você clamar pelo Senhor. Vou orar por vocês, tá bom? A gente vai cantar uma canção, vocês vão vir aqui à frente. Eu vou pedir para os pastores estarem aqui, eles vão orar por você também, e o time da intercessão. Você que tem medo do futuro, não tenha medo do futuro. Creia no Senhor, porque o teu futuro está nas mãos do Senhor. Amém? Vamos orar? Sai do seu lugar, vem aqui à frente enquanto nós vamos cantar. Vamos cantar uma canção e você pode vir aqui à frente para a gente orar. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Veja tudo se rendeu, e quem não louvará, quem não temerá. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Veja tudo se rendeu, e quem não louvará, quem não temerá o Rei. Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Veja tudo se rendeu, quem não louvará, quem não temerá. Continue com seus olhos fechados. Hoje a gente sai daqui com a verdade que é a palavra de Deus. Pai, nós somos gratos, porque hoje, Pai, olhos foram abertos, mentes foram abertas aqui nessa noite. Hoje, Pai, nós saímos aqui com a certeza, Pai, de que o Senhor, Pai, não perdeu o controle de nada. O Senhor está no controle de todas as coisas. E nós aprendemos aqui nessa noite, Pai, que o Senhor, Pai, é esse Deus todo-poderoso, é o Deus que vem nos buscar. Maranata, hora vem, Senhor. Nós declaramos essa noite, Senhor, que nós ansiamos pela sua volta. Nós queremos, Pai, que a tua igreja seja arrebatada. Pai, nós queremos, Pai, que pessoas possam se dobrar diante do Senhor. Nessa noite, Pai, nós saímos aqui cheios da tua palavra, cheios da tua presença, porque o Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus que nunca vai nos abandonar,
O Senhor é o Deus que nos livra de todo mal, de toda guerra, de toda violência. Pai, nós te amamos, Senhor.